Olá, o STJ acabou de soltar o informativo 877. E olha, tem decisões ali dentro que vão impactar diretamente o dia a dia de empresas e cidadãos. Para esta nossa análise, a gente separou 5 julgados que realmente podem mexer com as regras do jogo. Então, vamos direto ao que interessa. E aqui a gente não está falando de teoria, não. São decisões com impacto real, que mexem no bolso das empresas, nos direitos das pessoas e na forma como se advoga. Vamos ver exatamente como isso funciona na prática. Nosso roteiro de hoje é esse aqui. A gente vai passar por uma baita discussão em execução fiscal, depois uma mudança tributária bilionária, uma regra sobre onde processarem ações coletivas, um ponto-chave em recuperação judicial e, para fechar, o famoso efeito dominó da prova ilícita. Vamos começar pelo primeiro tópico, que já adianto, foi julgado como tema repetitivo. E o que isso quer dizer? Que a decisão agora é um precedente obrigatório, que tem que ser seguido por todos os juízes e tribunais do país. A pergunta que chegou no STJ foi a seguinte: imagina que o devedor oferece uma garantia financeira sólida, tipo um seguro ou uma fiança de banco. Aí a Fazenda Pública olha e diz: não, obrigado, prefiro penhorar os seus bens. E aí, pode isso? Para entender a decisão, é super importante sacar o fluxo do processo. Funciona assim. Primeiro, a pessoa ou empresa é notificada para pagar. Aí ela tem a chance de oferecer uma garantia justamente para evitar o passo seguinte, que é a penhora, um ato forçado em que a justiça vai lá e pega os bens. A garantia, então, é uma iniciativa do devedor. E aqui está o pulo do gato do raciocínio do tribunal. Oferecer uma garantia é um movimento do devedor para se proteger. Já a penhora é um ato de força do judiciário. A penhora só deveria acontecer se o devedor ficasse quieto e não oferecesse nada. E aqui está a regra final, bem clara. A Fazenda Pública não pode simplesmente virar as costas para uma fiança ou seguro e forçar a penhora. Isso protege o direito do devedor de escolher um jeito menos prejudicial de garantir a dívida e, o mais importante, de poder discutir essa dívida na justiça. Vamos agora para o nosso segundo tema, que também é um recurso repetitivo. E, gente, o impacto financeiro disso aqui é gigantesco para as empresas de todo o Brasil. A briga era a seguinte: as empresas defendiam que uma lei lá de 1981 criava um teto de 20 salários mínimos para a base de cálculo das contribuições para terceiros, o famoso Sistema S e outros. Só que o STJ bateu o martelo e disse: não tem mais limite, esse teto foi revogado. A base de cálculo é a folha de salários inteira, sem limite algum. E dá uma olhada no tamanho do impacto. A decisão afeta as contribuições para todas essas entidades aqui. Estamos falando de uma fatia bem relevante dos encargos que a maioria das empresas paga sobre a folha de pagamento. Então, traduzindo na prática, a decisão do STJ validou uma carga tributária maior sobre a folha de pagamento. Para muita gente, isso significa um custo de operação consideravelmente mais alto. Agora a gente vai para uma questão de processo civil, uma dúvida bem comum que a STJ resolveu, principalmente em grandes ações envolvendo consumidores. Imagina a situação. Uma pessoa ganhou o direito de receber um dinheiro numa ação coletiva contra um banco que atua no Brasil inteiro. A pergunta é: onde ela entra com o pedido para receber essa grana? A confusão era sobre o que a lei queria dizer com domicílio do executado. Seria a sede principal da empresa, que no caso de um banco grande pode ser lá em Brasília? Ou seria a agência local, na cidadezinha da pessoa, onde o contrato foi assinado? E a resposta do STJ foi cirúrgica. O lugar certo é o da agência ou filial onde o negócio foi feito. E isso já está no Código de Processo Civil e tem um motivo bem prático: evitar que um único fórum, como o de Brasília, fique sobrecarregado com milhares de processos de todo o país. Agora, vamos mergulhar no direito empresarial. Essa é uma decisão que traz mais segurança jurídica para um momento super delicado: a recuperação judicial de uma empresa. A palavra-chave aqui é data. O STJ definiu que a correção monetária de um crédito para de correr no dia em que a empresa entra com pedido de recuperação judicial. A partir dali, o valor é congelado para poder entrar no plano de pagamento. E o mais importante, essa regra vale para todo mundo, até para aquele credor que nem se habilitou no processo. A sujeição ao plano de recuperação não é uma escolha, é uma imposição da lei. A expressão que se usa é op legis. Isso garante que todos os credores fiquem sob as mesmas regras do jogo. Chegamos ao nosso último tema, e esse é fascinante. É sobre o poder de contaminação de uma prova obtida ilegalmente. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é uma prova emprestada.
É bem simples. É quando você pega uma prova de um processo, tipo um processo criminal, e leva para usar em outro, como um processo administrativo. O ponto crucial é que essa prova não fica limpa no caminho. Ela carrega toda a sua história com ela. Pensa na ilegalidade como se fosse um veneno. Uma vez que a prova está contaminada, ela não se purifica só porque mudou de processo. Não dá para ela ser considerada ilegal para uma condenação criminal e, num passe de mágica, virar legal para justificar uma demissão. O efeito dominó aqui é claríssimo. Se uma interceptação telefônica, por exemplo, é anulada no processo penal, a decisão de um processo administrativo que usou essa mesma prova também cai. Ela tem que ser anulada. A fonte foi contaminada, então tudo que veio dela também está. Isso nos deixa com uma reflexão final muito boa. A gente sempre aprende que as esferas do direito são independentes, certo? Mas essa decisão mostra que elas não são ilhas isoladas. A garantia de um processo justo em uma área acaba sim repercutindo nas outras. Fica a pergunta no ar: quais são os limites dessa comunicação?